Pronto. Então, boa noite. A Filipa também está aqui connosco. Já temos algumas pessoas connosco. Obrigado por estarem aqui. Hoje eu e a Adelaide vamos conversar um pouquinho, falar sobre o projeto dela. E ela vai apresentar-se para quem não conhece. E desculpa, isto são aqui problemas técnicos com a criança. Não, são problemas. Já foi com o pai. Olha, obrigada, Adelaide, por teres aceito o convite de virmos falar aqui um pouquinho. E se nos puderes, olha, para quem não te conhece, falares um pouquinho de quem é a Adelaide e de como surgiu o teu projeto e como é que surgiu esta fase nova da tua vida. Para quem não me conhece, então chamo Adelaide Clemente. Durante muitos anos ligada à informação médica e depois ao trabalho com farmácias, mas há sempre algo mais que nos dá vontade de fazer. E então às vezes basta estarmos atentos àquilo que nos é preciso ou àquilo que achamos que nos faz falta em redor e encontramos um hobby e esse hobby leva-nos muito longe. Ou não sei ainda onde é que vai levar, mas até agora já levou muito longe. Então, diz-me, para quem não conhece, o teu projeto chama-se Woman to Woman. Sim. E como é que surgiu esta ideia e qual é o conceito deste teu negócio? Sim. O Woman to Woman começou por ser uma loja em segunda mão de artigos de mulher. De roupa, calçado, acessórios. E começou por uma ideia muito simples, que era o facto de eu procurar este tipo de lojas para a minha filha. E comecei a encontrar lojas nos sítios por onde andava, lojas muito boas, com muita variedade de artigos, e que valiam realmente muito a pena visitar. Algumas delas durante algum tempo, com alguns produtos que até trabalhei, até foram minhas clientes, portanto conhecia-as bem de perto. E pensei, em determinado momento, daqueles pensamentos que nos caem quase no colo, por que não ter este mesmo conceito para mulher? Não uma loja só de peças de marca muito caras, como são grande parte destas lojas, não só de marcas muito conceituadas que as pessoas procuram, que não deixam de custar 500 ou 300 e passam a custar 100 ou 200, mas de todo o tipo de peças, toda a variedade de peças para mulher. E mais tarde acabei por incluir a valência de criança, portanto acabou por ser tudo muito, muito rápido. Sim. O projeto começou só online, era só nas redes sociais, só estava aí presente, inicialmente até só no Facebook. Havia um armazém, um espaço físico onde eu podia guardar os produtos, mas não tinha loja. Mas dentro... A Rosa é uma querida. Mas dentro de pouco tempo, porque acabaram por ser só 6 meses, eu estava a abrir uma loja física. A abrir não é bem, quer dizer, é uma força de expressão, porque a loja física realmente estava lá, mas eu continuei sempre a trabalhar e então eu só ia à loja ou só marcava com clientes na loja, ou muito tarde, ao final do dia, ou ao fim de semana. E durante muito tempo foi assim que eu recebi clientes e que eu coloquei o negócio. Só que depois levou-nos a outras, levou-me, inicialmente não só a mim, porque éramos um grupo que começámos a fazer alguns eventos, agora um grupo mais pequenino com a minha querida Paula Formiguita, que eu já vi por aqui. Sim. Mas começámos na brincadeira, inicialmente pensávamos que fosse algo que nos fosse satisfazer naquele momento, mas nunca imaginávamos que nos levasse tão... Esse alcance que teve, não é? Começámos por fazer desfiles, depois continuámos com os mercados, e depois mercados mais desfiles, e depois desfiles mais mercados. Tem sido uma aventura. E então, e como é que foi? Então, tu tiveste a ideia, não é? Tiveste a ideia, ok, é uma coisa que não existe, tu és de Coimbra, não, pelo menos nesta área não existia. Ok, começaste no Facebook, as pessoas começaram a procurar-te. Sim. Sim. Começou pelo ciclo familiar, depois passou rapidamente ao ciclo de amigos mais próximos, e esses amigos passam a palavra aos amigos deles,
e depois daí veio então a ideia de se começar com os desfiles, e os desfiles traziam pessoas do conhecimento das várias organizadoras na altura, e depois o ciclo foi-se alargando. Facilmente começaram a ser muitas mais pessoas do que eu conseguiria imaginar. Este conceito da roupa em segunda mão é uma coisa que se calhar nos últimos anos, nós, se calhar há 10 ou 15 anos atrás, era um conceito que as pessoas não viam de bom grado, não era? Havia aquele estereótipo de se eu posso, porque é que não vou ter roupa nova, não é? Exatamente, exatamente. E ainda bem que está a mudar, não é? Aos poucos, bem Sim. mais lentamente do que todos os que já estão a acompanhar essa onda, essa mudança, bem mais lentamente do que todas essas pessoas gostariam. E agora não estou a falar só em termos de negócio propriamente dito, mas em termos de sustentabilidade, em termos de diminuição de peças que existem por coleção, em loja, tudo aquilo que nós vamos ouvindo que acontece no planeta e que eventualmente com o passar dos anos e das décadas vai ter complicações. Nós neste momento ainda não pensamos muito nisso, mas as complicações vão ser a médio prazo. É verdade. E se pudermos continuar a usar peças que estão em ótimo estado, isso é a única condição que eu ponho sempre, e que todas nós tocamos e vestimos e experimentamos e gostamos. Por que não usar essas peças que até nem vão ser iguais a todas as pessoas que não as compraram na mesma coleção? Exato. E vamos ter peças muito mais económicas, igualmente bonitas e diferentes. Exato. Esse foi o início do conceito. É. Então, e depois tu tinhas umas roupinhas lindas, vamos fazer uns desfiles para mostrar as roupas, foi assim que começou? Foi. E inicialmente, como eu dizia há pouco, não era só eu, éramos 3, e então juntávamos os negócios de cada uma e acabávamos por ter o conjunto da mulher vestida com a roupa, com bijuteria, com acessórios, com carteiras, e as pessoas começaram a achar muito interessantes os nossos desfiles, porque começaram a ser desfiles também diferentes na cidade de Coimbra, porque não havia muito hábito, ou não continua a não haver muito hábito, de se fazer desfiles amadores, mas com algumas características que nós exigimos como mínimas, que se assemelham a profissionais, onde temos sempre a cabeleireira, a maquilhagem, a roupa estudada anteriormente para o tipo de pessoa, para o tipo de cor de pele. E com o passar do tempo, mesmo aquelas pessoas que no início achavam que provavelmente até nem vou estar nada à vontade para fazer este tipo de evento, porque depois acabavam por trazer muita gente para ver. Exato. Agora já estão ávidas. Este ano estão tristes, isoladas, mas pronto, este ano não é exemplo. Mas acabámos por ter já quase uma lista das residentes, como eu lhe chamo. As que vão sempre. E quando não vão é por um motivo de força maior. Não. Mas essa lista vai aumentando de mês para mês e de ano para ano, não é? É muito bom. É muito interessante. Os teus desfiles têm também uma vertente social, não é? Isso acabou por ir acontecendo, e o ano passado então foi um ano muito forte, aí já estamos a falar mesmo nos meus. Logo desde o início, quando começámos a organizar os mercados, e aí eu digo começámos, nós começámos a lidar muito de perto com várias associações, porque era fundamental termos associações connosco, achámos nós, e também foi um fator facilitador na parceria que nós temos regularmente com a União de Freguesias, e começámos a ter contacto com muitas realidades que até então nos eram conhecidas só das redes sociais e de ouvir falar. E a determinada altura, principalmente no ano de 19, no ano passado, quando eu comecei com os mercados da criança, esse mercado em que nós nos conhecemos, e a Rosa... Exato. O primeiro foi pequenino, foi o de janeiro, mas depois o segundo foi em junho, na altura do Dia da Criança. Sim. E foram convidadas, eu nessa altura achei por bem convidar várias associações, algumas que já tinham estado no mercado do ano passado do verão, do ano anterior do verão, e outras novas. E foi com a continuação do convite a essas associações e com o facto de algumas dessas associações incluírem problemas, patologias, deficiências infantis, que eu comecei a achar que podia fazer um bocadinho mais do que até então tinha feito. Exato. E então, de repente, comecei a juntar peças
e comecei a pensar, já que nesse mercado eu não consegui fazer um desfile porque estava um calor imenso, foi o talvez com maior calor em Coimbra, comecei a pensar em fazer um desfile inclusivo. Comecei a pensar em juntar tanto crianças como mulheres, isto acabou por levar a 2 desfiles diferentes, que tivessem várias patologias ou várias deficiências que achassem interessante. Não, ninguém nunca quis mostrar as deficiências nem as dificuldades. Era exatamente o contrário, era mostrar a inclusão dessas pessoas no dia a dia, em situações perfeitamente normais, mas que normalmente elas não estão convidadas a participar. Então, o primeiro aconteceu em setembro, no início de setembro, e foi um dia que eu hei de guardar no coração para toda a vida, porque no final desse dia toda a gente estava com uma sensação não é de dever cumprido, porque não havia ali nenhum dever, mas era uma sensação tão gratificante. Felicidade, não é? Gratidão. Nesse dia participaram várias meninas, eu chamo-lhe meninas porque elas são adultas novinhas, várias meninas com síndrome Down, várias meninas e senhoras cegas, umas com cão, outras ajudadas com outra pessoa porque assim preferiram, uma menina com paralisia cerebral, uma menina com ex-doente oncológica, e cada uma dessas situações estava ligada, ou quase sempre ligada, a associações que estiveram representadas e que no fim acabaram por falar. Inclusive a pessoa que esteve como técnico de som era cego, porque era amigo de um amigo meu que é cego, beijinho Rui. E esteve representada, por exemplo, uma menina que é surda e que no fim a felicidade dela era de tal forma que ela dizia que tinha sido, pelo menos conhecimento dela, a primeira vez que alguém surdo tinha participado num desfile de moda, independentemente de ser amador ou não, independentemente de ser numa cidade cosmopolita ou de ser em Coimbra. E isso acabou por ser de conhecimento de várias pessoas e de vários amigos que foram relatando alguns episódios, algumas situações menos boas que essas pessoas acabam por ter no dia a dia. Exato. Esses contactos acabaram-se por se ir relacionando entre amigos. Esse da Associação dos Surdos foi um contacto da querida amiga Sila, um beijinho para ela também. Então acabei por relacionar várias associações, por tê-las presentes e por ter pelo menos alguns representantes dessas, poderiam não ser pessoas que estão nessas associações, mas pessoas que têm patologias que estão relacionadas com essas associações. Esteve também presente a Escola de Cães Guia, pelo facto de ter lá os cães junto com as meninas cegas. Em outubro aconteceu de criança. Se o de adulto, de mulher, tinha sido emocionante até mais não, o de criança então foi de chorar, sim. Chegámos ao fim e dificilmente houve alguém que não ficou emocionado ao ponto de ter uma lágrima. Eu comecei a juntar estas ideias todas durante o Summer Market, durante o mercado de verão. Tinha feito um convite de participação num destes eventos, ainda não sabia na altura qual, ao Luís Travassos, que tem uma voz fantástica, e que de coração disse logo, sim, eu participo. Então, desse de criança, no de outubro, ele musicou todo o desfile. Foi maravilhoso. Obrigada para ele mais uma vez, que acho que nunca lhe conseguirei retribuir esse gesto tão bondoso que ele teve. Foi muito bonita. E também não é participaram. Sim. Desculpa, só concluir. Desse participaram as associações, mas participaram também de Coimbra e uma do Fundão. E a partir daí começámos, e agora aí já começámos porque eu tentei juntar algumas empresas e juntei mais de 10, umas a convite meu, outras que se autopropuseram, e começámos a vender rifas para o mais breve que fosse possível, nessa altura não definimos data, fazer doações tanto para essas associações como para essas 3 famílias. Essas doações acabaram por ser feitas já agora no ano 2020, porque andámos a vender rifas durante algum tempo. Então, quando é que se iniciou a Woman? Em que ano é que começaste?
Digital, final de Sim. 2016. Pronto, quando Novembro. começaste com essa ideia de, olha, vamos vender roupa em segunda mão para mulher, nunca te imaginaria o impacto social e o impacto que tiveste na vida destas pessoas, né? Porque nós às vezes temos uma ideia e a vida leva-nos por outros caminhos que se calhar inicialmente não tínhamos imaginado, não era esse o objetivo, se calhar, não é? Não era, nem conseguia nessa altura prever que pudesse fazer algo mais do que simplesmente ter um negócio. E daí, se calhar, a grande satisfação de começar a perceber que esse negócio ligado aos eventos e ligado a essa vertente social era muito mais gratificante e a quantidade de pessoas que envolveu e pessoas que eu conheci, instituições que eu conheci, pessoas que estão à frente dessas instituições, é, é muito bom. É gratificante, é muito mais do que um mero negócio. Exato. E vai ser para continuar, independentemente do que vier a acontecer no futuro. Este ano era para ter acontecido um mega desfile inclusivo em maio, e esse era para ter sido com todos. Eu não ia separar mulheres de crianças e até de homens. Eu inicialmente fiz só de mulher, porque só tenho roupa de mulher. Exato. Nesse maio eu ia esquecer, e quando ele acontecer, quando houver hipótese para ele acontecer, esqueçamos a roupa. Quem quiser vestir roupa minha, veste. Quem não quiser, eu quero é o desfile. O resto, Exato. eu tinha já na altura uma pessoa da televisão praticamente confirmada, ia estar connosco nesse desfile. Ela vai ser convidada novamente, portanto. E vai aparecer de certeza. É verdade, não é? E às vezes nós até pensamos, ok, criamos um negócio, pensamos em estratégias de como publicitar e se calhar até começaste com os mercados um pouquinho, não é? Porque nós pensamos, queremos ter visibilidade até para o nosso negócio, não sei se foi esse o teu objetivo inicial. E ganhaste visibilidade da melhor maneira, se calhar de uma maneira muito orgânica e muito não pensada com esse intuito, não é? Com o intuito do marketing. Não foi, inicialmente não foi mesmo pensada, foi o facto de conhecer as pessoas. É super emocionante a Paula. A Paula foi uma das que no fim do dia tinha uma lagrimazinha. Eu quis dar aos meninos uma lembrança e foi a Paula foi à Paula que eu fiz a encomenda, que era uma pulseira com búzio, e que representa muita coisa, pelo menos na cultura brasileira o búzio é muito inspirador e fonte de riqueza e de boas energias. E era essa a ideia quando da dádiva da pulseira. Por isso realmente todas as pessoas que participaram, as que participaram para o bem do desfile e as que participaram enquanto modelos e família dos modelos, acho que toda a gente vai recordar esse dia. Certamente. Este ano, no desfile de carnaval, também foi um pouquinho inclusivo. Eu tentei que fosse, mas eu percebo que o carnaval não é tão bem aceito, ou pelo menos as pessoas, alguns pais com crianças com algum tipo de deficiência ou algum tipo de patologia degenerativa, como era o caso de algumas meninas que estavam no desfile anterior, não acham tanta piada ao carnaval ou não gostam tanto de expor no carnaval. Portanto, era diferente. Mas mesmo assim ficou aberto a quem quis participar e houve várias pessoas que participaram. Há um menino surdo que costuma participar nos desfiles e que voltou a marcar presença. Ele lá estava também. Falaste no caso das famílias. Nós Sim. na sociedade nós somos cruéis, não é? E às vezes até inconscientemente somos cruéis para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Muito. Se calhar, apesar de nós, não é, queremos respeitar, às vezes como cidadãos não o fazemos. E o facto de estás a falar, as famílias, os pais, principalmente os pais das crianças, nos adultos nós achamos que são mais fortes, não é? Mas os pais das crianças, ver os filhos, não é? Felizes, não é? A serem
não é reconhecidos, mas a terem uma oportunidade de mostrar quem verdadeiramente são e não De serem... fazerem o mesmo que todos os outros. É isso Exato. que eles muitas vezes não fazem. E se as duas famílias, portanto eram 3 famílias, 2 de Coimbra e uma do Fundão. Minha querida Sandra, um beijinho muito grande. Ela veio a primeira vez e a partir daí só não vem se não puder de todo. E não é nada fácil vir nas condições que aqueles meninos, apesar de olharmos para eles e ninguém nunca diria que eles têm algum tipo de doença, mas infelizmente a doença não é fácil. Mas a forma como eles lidam com a situação é tão agradável, é tão resolvida que só não corre bem quando, num meio pequeno como o sítio onde eles vivem, por vezes há pessoas que são realmente mesquinhas e que não conseguem distinguir o que é uma situação de doença do que é a normalidade da saúde de quase todos que usamos, felizmente, e acabam por ser cruéis ao ponto de não tratar e não dar os direitos às crianças que elas merecem, como todos merecem. E então eles participarem neste tipo de eventos, e agora em fevereiro estiveram novamente comigo, é muito bom. Eles chegam ao fim e estão muito felizes, porque não são situações que eles vivem todos os dias, não é? Todos os dias convidados para uma brincadeira de um desfile com mais crianças. E depois, tirando a parte da brincadeira, os próprios pais a conversar entre si, embora sejam patologias muito diferentes, mas todas elas são incapacitantes, né? Em algum momento, ou pelo menos todas elas obrigam a reajustes no dia-a-dia e na vida da família. E a conversarem entre famílias, acabam por partilhar algumas questões que para eles são muito importantes. Exato, apoiar-se um pouco, não é? Apesar de são estranhos inicialmente, não é? Mas depois têm algo em comum. Rapidamente ter. Exato. Isso é maravilhoso. E em Coimbra, tu tens o apoio da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, em alguns eventos, a autorização? O direto é mesmo da Junta de Freguesia, da União de Freguesias. Claro que para isso acontecer, peço desculpa que este auricular está a teimar em sair, mas ele é mais teimoso que eu. A União de Freguesias, para dar o apoio e para dar o ok, claro que precisa da resposta da Câmara Municipal, claro, naturalmente. Mas como fui estando sempre ligada a associações e todos esses mercados acabam por ter sempre esse caráter solidário, por exemplo, a participação de algumas dessas associações nos mercados da criança faz com que eles estejam a mostrar-se ao público, mas que possam eventualmente vender ou rifas, ou bens, ou dar a conhecer o projeto, ou apadrinhar algumas pessoas, acabam por trazer também algum benefício para a própria associação. Claro. E claro que isso também é bom, também é gratificante, também sabe bem no meio de um assunto que é à partida só um negócio, sabe bem saber que outras pessoas também estão a utilizar aquele espaço e aquele momento para um bem das famílias, mas para um bem principalmente de todo aquele conjunto que são o número de pessoas daquela associação. Claro. Isso é muito bom. Olha, Adelaide, quem quiser, quem não tivesse conhecido o teu projeto e tiver em casa, quiser entrar em contato contigo, tiver roupas em bom estado, o que é que nós podemos fazer? Contactar diretamente pela página, seja por mensagem, seja por número de telemóvel, que o telemóvel está lá. A questão que eu tenho tido ao longo deste ano, e posso deixá-la já explicada, que assim talvez facilite em alguns casos, o facto de a loja ter estado fechada durante muito tempo, e ainda por cima no ano 2020 eu supostamente tinha-me dedicado só ao projeto Human, portanto iria estar um bocadinho desvinculada da minha anterior profissão, iria estar na loja, nos eventos, nos mercados, nos desfiles. Claro que esta última parte esta última parte, naturalmente, toda a gente percebe que não estive, e isso fez com que tivesse realmente acumulado muitas peças. Até ao final do verão, eu já não vou conseguir receber roupa de verão. Não vale a pena estar a recebê-la para não conseguir vendê-la.
Claro. A partir da segunda quinzena de setembro, 1º de outubro, tenho que avaliar o que ficou do ano passado. E nessa mudança de estação faço sempre uma seleção de algumas coisas que acabei por guardar, mas que depois acabo de decidir que não vou querer colocar, pelo menos na loja. Depois faço a seleção entre o que tenho na loja e o que tenho no armazém, porque a loja é pequenina. E só nessa altura é que eu consigo dar a certeza se consigo receber ainda este ano mais roupa ou não. Porque pode acontecer eu só começar a receber no início do próximo ano. Mas isso tem a ver com o facto da loja ter estado fechada quase 4 meses. Né? Exato. E é só roupa ou existe... Porque eu noto que tens às vezes algumas coisinhas de puericultura... É todo tipo de peças de mulher e de criança. E quando falamos na criança, toda a puericultura faz parte, seja ela a mais fina, seja a mais grossa. E quando falamos da puericultura grossa, falamos de carros de passeio, de cadeiras auto, de cadeiras de alimentação, que são peças que normalmente as pessoas acabam por valorizar ainda mais, porque estando em bom estado, são muito mais económicas do que comprando novas. Sem dúvida. E são peças que pesam bastante no orçamento de uma família com a chegada de uma criança, não é? Porque é aquilo que é obrigatório, a maior parte das coisas por lei, não é? As cadeirinhas. Que vá passar a família ou amigos, ou então se não se tem mesmo que se comprar quase tudo, não é? Exato. Quando as pessoas entregam alguma roupa para me deixar normalmente à consignação, também acontece. E as pessoas, eu acabo por explicar e não levam a mal isso. Nós às vezes quando guardamos coisas durante muito tempo, há peças que não estão em tão bom estado para vender, ou pelo menos eu não as quero vender se não estiverem perfeitas. Ou tem um bordotito a mais, ou tem uma manchita em algum sítio que às vezes nem se vê muito, mas está lá. E então nesses casos eu acabo por sugerir às pessoas, e se isso acontecer faço uma lista e as pessoas sabem exatamente o que é que ficou para vender e o que é que ficou nesta modalidade que eu vou dizer de seguida. E então acabo por também, já que estava em contacto com essas associações, comecei a disponibilizar também várias peças de roupa para as associações quando estão com algumas famílias. Eu prefiro não pegar um saco e entregar na totalidade. Eu prefiro ir dando à medida que as famílias vão estando sinalizadas e que sabemos que aquela criança para aquela idade, aquela família tem 3 ou 4 crianças desta e daquela idade. E então isso também tem sido não é mais uma valência da Human, mas acaba por ser, porque a associação já é conhecida, porque infelizmente este ano o que há mais é pessoas a precisar de ajuda e as pessoas que me entregam roupa também não estão com vontade de levar novamente para casa, portanto, acaba por ser bom para todos. Sim, porque às vezes é preciso dizer, já não serve aos meus filhos, está como novo, se conseguir algum dinheiro por ela, consigo, senão as pessoas de boa vontade doam, não é? Não, isso é maravilhoso, é pensar, não é? Como um projeto começou e onde tu chegaste, Adelaide, e é muito bom e nós como sociedade só temos de te agradecer pelo que tens feito. Sabemos que este ano foi um atípico. Se consigo fazer aquilo que tinha programado para este ano, quanto mais não seja para o ano. Eu gostava de acreditar. Exato, e vamos todos acreditar que sim e eu tentarei estar presente porque acho que este ano sim, já me convidaste tantas vezes, mas lá está, é sempre, às vezes não dá, não é? Com a família, às vezes é complicado, mas prometo assim que isto passar, acho que todos nós vamos dar mais valor àquilo que tínhamos e não dávamos. Tínhamos e não valorizávamos, não é? Acho que depois sem dúvida. O ter não só estes bens de que estamos a falar, é mesmo o ter enquanto relações humanas, é aquilo que podemos fazer a alguém ou dizer a alguém. Eu confesso que no pico mais forte em que de um momento para o outro alguém nos diz tens que ficar em casa e os teus projetos ficam todos em stand-by, confesso que na altura não foi fácil, mas pronto, depois passa algum tempo, levantamos a cabeça e olhamos para a frente, olha, algum dia eu hei de voltar a conseguir fazer aquilo que eu quero. Mas o não ser fácil e estar bem em termos de saúde, estar bem com a família, é muito diferente de tudo aquilo que tem acontecido à nossa volta
e que de um momento para o outro as pessoas viram o mundo desmoronar, não é? Se alguns de nós não tivermos a capacidade de fazer algo, quanto mais não seja de pegar em 3 ou 4 bens alimentares e ir dar a esta ou aquela família que nós sabemos que precisa, quer dizer, se calhar deixa de fazer muito sentido tantas outras coisas que nós fazemos, não é? É verdade. E eu acho que se viu. Nós somos solidários e somos, não é? Nós antes vias pontualmente, não é? Era o Banco Alimentar contra a Fome, e nós íamos e apoiávamos. E agora sabemos que sim, podemos apoiar, porque há muitas pessoas, é um exemplo, não é? Nas nossas. E eu vejo um pouquinho. Se calhar, tu moras em Coimbra, uma cidade relativamente grande. Eu moro numa aldeia e eu falo sempre. Desculpa, eu falo sempre em Coimbra porque eu não tenho a loja, mas eu vivo no Concelho de Condeixa, portanto já não é assim tão grande quanto Coimbra. Pronto, e às vezes às vezes a dimensão numa aldeia. Toda a gente tem o seu quintalzinho, toda a gente tem, não é? Um vizinho tem aquilo e deixa no vizinho. Se calhar numa cidade onde as pessoas estão mais isoladas, as necessidades se calhar são maiores, não é? As famílias e não estão tanto a olho nu. Exato. Principalmente agora que estivemos todos fechados nas nossas casas. E só passaram a estar porque as pessoas tinham que fazer alguma coisa, não é? Então acabaram por confessar algumas associações e alguns grupos que se criaram, algumas assistentes sociais acabaram por se juntar. Eu sei que em Cantanhede também há um grupo que também ajuda algumas pessoas mais carenciadas nesta fase e pessoas que provavelmente não pensavam em ter este tipo de postura ou não pensavam em ter este tipo de ajuda ao próximo, de repente esqueceram tudo o que estava para trás e vamos lá porque esta gente precisa de comer. Não estamos a falar em não ter dinheiro para comprar uma peça de roupa. Porque isso, contra mim falo, mas se não pudermos comprar agora, compramos mês que vem. Exato. De certeza que não estaremos sem roupa em casa. Que vem, não é? É um pouquinho... Eu não queria que toda a gente pensasse assim, mas muito pior, a questão é a comparação, não é? Muito pior é uma família com 2 ou 3 filhos e o que é que faz quando chega ao fim do mês? Exato. E pronto, um pouquinho em tom de brincadeira, mas falámos no ponto e mesmo agora com a reabertura dos espaços comerciais e da tua loja, se calhar tu notaste uma quebra acentuada. Sim, como imenso. Todos os comerciantes, lá está, por não ser um bem básico, não é? E pronto, apesar de tudo, não é? Dos teus desfiles sabemos que não é fácil, mas já estamos a subir. Eu quero acreditar que sim, que já vamos crescer novamente. Eu também quero, mas em termos de eventos, este ano já não vale a pena pensar nisso. Até porque há alguns que só fazem sentido ser feitos durante primavera e verão. Depois fazê-los no interior, no inverno, não tem tanta... Não tem tanta piada, mas o impacto é completamente diferente. Exato. O primeiro desfile que eu fiz, na altura com as minhas amigas, foi no inverno, foi no final de outubro, mas aí era o primeiro, era vamos ver o que é isto. Exato. E foi excelente, mas não é disso que eu falo, nós agora já fizemos mais e mais e mais e queremos mais. Sim. Sim, é verdade. Não, mas pronto, é o que nós todos queremos acreditar e sim, vamos e a vida vai continuar e foi um claro. que todos tivemos. Mas queremos que continues, Adelaide, com esse teu coração enorme, com estes projetos maravilhosos e a diferença que estás a fazer na vida de tantas famílias e tantas crianças, adultos, das associações, por lhes permitires mostrarem-se e mostrarem que estão cá e que são capazes. E muito obrigada. Sim, isso é muito bom. As 2 meninas da Casa de Chá que participaram no primeiro desfile, a Mónica e a Rita, passados uns dias eu passei lá, são as 2 com síndrome Down, está a PPA-CDM, e uma um bocadinho mais extrovertida que a outra, diziam, quando é que é o próximo desfile? Eu agora sou modelo, nunca fui modelo, mas agora sou. Isso não foi um desfile, foi um dia, uma tarde, uma noite que vai ficar na memória delas durante anos, não é? Vai garantidamente. Que se repita
que é o que se pretende. Deixa-me dar aqui uma olhadelas às mensagens que nós temos. Sim. Então, que até Santos diz residentes e resistentes. Mas está... No Facebook. Ah, ok. No Está Facebook. bem. Até Santos é a minha maninha. Ah! e temos a Rosa que já nos mandou umas mensagenzinhas, nos disse boa noite. E eu acho que só por esse começo do mercado da criança, logo o primeiro, e por vos ter conhecido, vocês duas e mais algumas pessoas que eu conheci nesse primeiro mercado e que foram ficando ao longo deste tempo todo, só por isso já tinha valido a pena. Mas depois junta-se tudo aquilo que estivemos a falar, não é? E nós na altura falámos um pouquinho da Mums Needs, veio também depois do teu mercado. Porque eu já tinha participado no outro, já tinha ficado com aquela ideia. Depois no teu conheci a Rosa, conheci a Rita, conheci a ti. E aquilo mexeu muito comigo, assim, então, mas somos todas não, tem que ser, estamos todas a fazer... Eu consegui convencer a Ana Rita a fazer parte agora dos desfiles, já andou ali toda modelito. E realmente foi um pouquinho de... Somos todas mães e todas estamos a mudar, depois temos as nossas crianças. Sim, houve várias alterações. Logo passado poucos meses, uma mudança de empresa, porque ainda continua a haver muito a cultura do... Não posso dizer só a cultura masculina, mas neste caso é a cultura masculina e de mulheres novas sem filhos. Então, passado poucos meses de eu ter voltado ao trabalho nessa empresa onde estava, decidiram fazer contas comigo. Mas eu também não estava... Nessa altura não fiquei muito preocupada, porque eu normalmente não estava muito tempo sem trabalhar e passado pouco, um mês ou dois, estava a trabalhar novamente, portanto. Só que deixa alguma tristeza pensar que isso ainda é uma cultura muito... Que ainda acontece, não é? Muito mais do que às vezes se pensa. Exato. E nós sabemos que é legal, mas há sempre... Eu na altura falei com uma advogada e a pergunta dela é como é que provas que o facto de estarem a mudar zonas e a tirar a pessoa mais nova da zona dos efetivos, como é que provas que isso tem a ver com o nascimento da tua filha? Exato. Não vale a pena pensar mais nisso. Não vale a pena. Mas são essas coisas que agora quando se fala na maternidade e nas alterações que depois acontecem, a minha decisão deste ano de estar mais dedicada aos projetos também teve muito a ver com isso. Claro. Agora já numa fase muito diferente, a entrada para o primeiro ciclo, mal eu sabia que o primeiro ano do primeiro ciclo ia ser tão conturbado quanto este. Exato. Já há dificuldades que se antecipam, não é? Porque é uma grande mudança para a criança. E o início do ano não foi fácil, houve algumas complicações no primeiro trimestre, mas depois tudo se precipitou a meio do segundo, não é? Claro. Mas eu gosto de acreditar que as coisas acontecem porque têm de ser e nós temos... Sim, porque mais. Não era por aqui, não é? Cada vez mais. E se acreditarmos que é assim, é realmente... faz-nos ver as coisas e as oportunidades de maneira diferente, não é? Não nos vamos fechar e chorar no nosso cantinho, claro que custa no início, mas vamos seguir, se não era este o caminho, vamos procurar outro, não é? Exatamente. E quem sabe se nesse outro não se encontra coisas que se gosta imenso de fazer e como acabou por acontecer com todo este percurso que olhando bem para trás, há uns tempos peguei numa folha, numa caneta e comecei a listar os desfiles e os mercados. E o que é facto é que passaram só 3 anos. Não chega aos 3 anos, se contabilizarmos mesmo o início certinho, ainda não fez 3 anos. E aconteceram tantas coisas, parece que o mundo quase mudou à nossa volta. É verdade. E até tu, não é? Tirando a parte do negócio a nível pessoal, certeza, não é que te sentes... é um crescimento? Sem dúvida. Por tudo o que fiz, por todas as pessoas que conheci, por tudo o que essas pessoas foram ensinando, pela garra de algumas dessas pessoas. Nós às vezes queixamos-nos de uma situação ou de outra
e se nos lembrarmos da dificuldade que é a vida de algumas dessas pessoas, eu nessa altura, quando comecei a publicitar o primeiro desfile de mulher, o inclusivo, tive uma menina, eu volto a chamar de menina, mas elas são adultas, que entrou em contacto comigo por Facebook, de Lisboa, a perguntar se podia vir, cega, com o cão dela. E veio ela e o namorado. O namorado não tem qualquer problema, nem nos olhos, nem qualquer outro problema. Portanto, acompanha com facilidade. Ela não precisa recorrer a mais ninguém. E no dia lá estava a hora certa, combinada, e toda elegante, toda modelito, mas cheia de vontade de participar em mais um desfile. Muito, muito giro. Muito gratificante. E depois vão-se conhecendo pessoas que nós, umas já conhecíamos, outras não conhecíamos tão aprofundadamente. E aquilo que vai acontecendo à nossa volta acaba por nos mudar de alguma forma. Porque enche-nos o coração de tal maneira. Eu hei de recordar-me sempre do final do dia 7 de setembro e 13 de outubro. São dias memoráveis. E da capacidade que algumas pessoas tiveram em dizer imediatamente sim, eu quero participar, eu vou participar, sem pedirem nada em troca. Cabeleireiros, maquilhadores, todos os funcionários da União de Freguesia estão a trabalhar para a Junta. É lógico que sim, mas a forma como trabalham, a forma como falam já é quase como se fosse uma família a ajudar a tratar dos problemas e a resolver. E às vezes acontecem imprevistos, mas eles resolvem-se e na hora está lá tudo a acontecer. E toda a gente para resolver, pronto, a resolver, não é? É. Tem sido tempos muito, muito bons. E é olhar para trás com o futuro em mente, não é? Sem dúvida. Então, para começar, os projetos todos deste ano não se concretizaram, não é? Portanto, esses têm que começar já a pensar, não é agora, não é já. O planeamento está feito, não é? Agora é só acontecer. É só alterar as datas e voltar a fazer os pedidos à Câmara, não é? Porque não é o facto de ter uma licença para maio ou para julho que agora faz com que ela esteja ainda válida para 2021, não está? Tem que subir outra vez. E é voltar a fazer os convites. E os convites para desfilar não são os difíceis, que esses normalmente são, como eu dizia há pouco, já depende. No verão é sempre mais complicado por causa das férias, é lógico. Mas quando não é verão, as pessoas gostam sempre. E agora já estão tão entusiasmadas, já acham tanta piada, que elas às vezes já comentam que não sabem como é que começar, como é que tão facilmente aderiram e como é que agora gostam tanto. É verdade. E os teus desfiles são sempre em sítios lindíssimos. No Parque da Sereia, não é? Esse é o meu preferido. Sim. E eu quando vejo as fotos desse desfile de mulher, deliciam-me, porque realmente estava um dia maravilhoso. No início de setembro ainda estava calor, mas já não era aquele calor extremo de agosto. Foi ao final da tarde. A luz solar estava fantástica. Claro, tenho que agradecer também aos fotógrafos, alguns deles, como eu digo, a brincar, já residentes também. Mas são, aquele sítio para mim é dos sítios mais bonitos. O Parque da Cidade também, quando nós fazemos no Summer Market, o ano passado a disposição que tínhamos das tendas e o sítio onde fizemos o desfile, em 2019 talvez não tenha sido tão estrondoso em termos fotográficos, em termos de imagem, como o primeiro que tínhamos feito em 2018, porque como o espaço era menor em 2018, acabámos por aproveitar a avenida toda das árvores e em termos de imagem ficou mais bonito. Mas isso é uma aprendizagem. Exato. E é sempre a melhorar, não é? Nada como experimentar. Neste caso teve que ser assim porque realmente todo o mercado era muito maior, tínhamos muito mais participantes, então tínhamos que ajustar à realidade que tínhamos. Claro. O de 2020 já estava pensado e era gigantesco. 2021, nos aguarda. 2021, cá estaremos. Olha, Adelaide, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu quero te agradecer novamente e já agradeci por teres aceito o convite, por teres falado um pouquinho sobre a tua experiência, de como isto tudo começou
e como o futuro vai ser risonho e, e estas pessoas todas fantásticas que estão aqui para te apoiar, que mandaram mensagens tão boas, a Rosa que já falámos, a Paula, então a tua irmã, e aqui uma Carol Valente, a Filipa, Sim. a Rita. E houve várias pessoas que me disseram que não iria ser possível estarem junto connosco, mas depois veem mais tarde, porque ainda há algumas pessoas de férias e nem sempre os horários são fáceis para todos. Mas depois temos tempo de trocar algumas ideias mais tarde. Claro. O que eu quero é que tudo isto continue a acontecer e que aconteça cada vez mais e melhor. E espero sinceramente que as pessoas que participavam no passado neste tipo de eventos, sejam os mercados, sejam os desfiles, que não tenham receio no futuro, mesmo que as coisas melhorem muito devagarinho, que não tenham receio, porque algum dia vamos ter que voltar a viver a nossa vida, não é? E eu acho que quando isso acontecer e acontecer em segurança, vai ser estrondoso, porque nós vamos querer fazer tudo aquilo que era suposto fazer nesse ano, mais o que não fizemos e mais neste ano. Exato. Já deve haver ainda mais ideias aí, não é? Várias. Esse tal desfile inclusivo, mega desfile inclusivo, esse tem que acontecer mais breve que seja possível, com a tal segurança que para já ainda é impossível de datar, não é? Ainda por cima, quando estamos a falar de pessoas com patologias às vezes complicadas, é impossível pensar em tirá-las de casa ou tirá-las da cidade onde vivem com esta vivência que temos neste momento, nem pensar. Mas pronto, vamos fazendo coisas mais pequeninas. Há umas semanas atrás fiz uma sessão fotográfica com crianças numa empresa que abriu em Coimbra de eventos de festas de aniversário, a Aldeia Arte e Festa. Fizemos com grupinhos pequeninos ao longo do dia, portanto não podemos fazer coisas megalómanas, fazemos coisas mais pequeninas. Exato. Não tem o mesmo impacto, mas tem algum. Mas tem algum. Fizeste também um mercado online, não foi? Sim, eu e a Paula, online. Sim. Fizemos as duas marcas porque nós, o Mantuman e a Paula Formiguita, somos a WWF Eventos, portanto, Human Formiguita Eventos, e como nós tínhamos realmente o Summer Market planeado para julho e já tínhamos grandes suspeitas que não seria possível fazê-lo, ou pelo menos não seria possível fazê-lo em segurança, e tanto nós como a União de Freguesias tínhamos que tomar essa decisão e todos acharam que realmente a segurança não estava minimamente garantida. Não iria ser um evento... altura, claro. Não, nem pouco mais ou menos. E então, como tínhamos tantas pessoas a passar pela mesma situação que nós, umas com lojas fechadas, outras que não têm loja, mas que viviam dos mercados, e como noutras cidades do país até já iam acontecendo alguns eventos desse género, decidimos experimentar. E para primeiro... toda a gente foi da opinião, no fim, quando se pediu o feedback, de que tinha valido a pena e que era uma mais-valia. Eu própria tive 3 clientes novas, portanto, para além das clientes habituais que nos seguem, mas com um evento online, que não é que as pessoas não estão tão habituadas quanto isso, é muito bom quando se ganha novas clientes. É muito bom. Obrigada, Adelaide. Obrigada, Instagram vai nos desligar daqui a pouquinho. Vai? Então pronto, é melhor estarmos a contar com isso. Vai nos mandar embora. Obrigada a todos que estiveram aqui a assistir à nossa conversa e a conversar connosco. E continuação de muito sucesso, e vai ser certamente quando isto o permitir. Vamos fazendo à medida que que nos vai sendo possível. E vai ser. E obrigada mais uma vez pelo impacto que estás a ter na vida das pessoas, pela tua ideia também, o impacto no ambiente, não é? E da mensagem que transmites, sermos melhores pessoas, melhores para os outros e para o nosso planeta. Foi tudo que começou assim, não é? Pois tudo começou, e agora estão aí muitas parcerias a pensar em ser desenvolvidas para que tudo isso se concretize mais ainda. Vamos ver. A Paula está a mandar beijinhos. Um beijinho, Paula. Muitos beijinhos. E boa noite a todos e um bom fim de semana, e muito obrigada, Adelaide.
Obrigada também, Marisa. Um grande beijinho para ti e para Beijinho. todos, sim? Beijinhos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.